Olá pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história do Paraná, mas não a história exatamente econômica, a história geográfica. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma história mais econômica, uma história mais formacional. E para que isso aconteça, então nós vamos trabalhar um pouquinho uma linha temporal. E nada mais interessante para descrevermos essa linha temporal do que começarmos com os chamados grupos caçadores, coletores, pescadores, também conhecidos como povos dos sambaquis, que habitaram aqui a nossa área litorânea. Mas afinal, o que são esses sambaquis então, né? Os sambaquis são sítios arqueológicos, formados na sua maior parte por conchas e moluscos. O próprio nome sambaqui deriva da etimologia tupi-guarani, em que tamba significa concha e qui significa amontoado, montanhas, monturos. E esses sambaquis, na verdade, esses sítios arqueológicos, eles existem em todas as áreas litorâneas do mundo. Mas no Paraná, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é onde nós encontramos os maiores sambaquis do mundo e também os mais ricos culturalmente falando. Então, quando você encontra uma determinada estrutura cheia de conchas no meio de uma floresta, em uma área costeira, provavelmente você vai estar se deparando com um chamado sambaqui. Esses sambaquis eles eram construídos então por esses povos caçadores-coletores, que utilizavam as conchas de molusco, na sua maior parte, para a construção dessa estrutura. Muitos cientistas antigamente consideravam que essas conchas de molusco eram restos de alimentação, mas é muito mais do que isso. Os sambaquis, na verdade, são marcos paisagísticos, são estruturas sociais. Então essas conchas eram coletadas, levadas para os locais dos acampamentos, esses locais escolhidos como residência desses grupos, e essas conchas então eram usadas nas estruturas. Mas como nós sabemos que elas eram utilizadas mais como construção do que como alimentação? Porque a maior parte desses moluscos bivalves, ou seja, aquelas conchinhas grudadas, elas estão unidas nessas camadas encontradas. E todo mundo sabe que os moluscos bivalves, uma vez rompido o seu músculo adutor, as conchas não podem mais permanecer unidas. Então essas conchas não eram consumidas necessariamente, elas eram utilizadas apenas na estruturação dessas grandes construções. E isso servia para quê? Servia como um local de moradia, mas também era um local sagrado. Muitos desses sambaquis, eles eram utilizados como áreas de sepultamentos, ou seja, como cemitérios. Então tem sambaquis exclusivamente como áreas de sepultamento, tem sambaquis que eram exclusivas áreas de moradia e tem também estruturas dessas que eram uma mescla tanto de área de sepultamento como área de moradia. Então esses sambaquis, como eles eram construídos? Como era feito isso? Esses sambaquis, na verdade, essas estruturas, elas eram então construídas, obviamente, de baixo para cima. Consequentemente, as camadas de base eram as camadas mais antigas. Aqui no Paraná, nós temos alguns dos sambaquis mais antigos, é justamente o sambaqui do Guaraguaçu. Um sambaqui que data de aproximadamente 6.000 anos antes do presente. E esse antes do presente significa, dentro da arqueologia, como convenção, uma data anterior ao ano de 1954, que é justamente o ano em que começa a se utilizar a datação, o método de datação, pelo carbono 14. Então nós temos um sambaqui bastante antigo, né? E é um dos maiores sambaquis do sul do Brasil e um dos mais importantes também dessa região, né? É um sambaqui conhecido como um sítio-escola, porque foi muito estudado, um sambaqui bastante importante e que ainda resiste à ação do tempo e também à ação do homem. Então esses sambaquis eles eram construídos a partir da camada de base para cima e cada camada era formada por um grupo diferente desses caçadores-coletores. Dependendo da estrutura, da espessura da camada e da extensão dela dentro do sítio, nós podemos dizer que ela foi ocupada por um grupo maior de pessoas ou por um grupo menor. Ou esse grupo ele permaneceu por um tempo maior naquela estrutura, naquela camada ou por um tempo menor, né? Então isso é variável com relação ao tempo de ocupação do sítio. E depois de passar um determinado período naquela estrutura, eles acabavam se deslocando para uma outra região, porque eram povos conhecidos como nômades. Então eles ficavam num momento naquele sambaqui e depois eles voltavam para a sua área de origem, que geralmente ficava na região do Planalto. A vinda deles para o litoral era em busca de alimentos principalmente, e eles se estabeleciam próximo a ambientes estuarinos, que são conhecidos como áreas de grande produção primária, ou seja, uma área de facilidade de obtenção de alimento. Então, para a construção de um sambaqui era necessário estar próximo de uma área de grande oferta de alimento e também da presença de água doce. E isso é o que acontecia na região. Nessa região do sambaqui do Guaraguaçu, eles tinham tudo isso à disposição. Então, para a construção dessas camadas, eles coletavam essas conchas de molusco,
cuja espécie predominante era o chamado berbigão, numa localidade brasiliana. Então eles traziam essa espécie para o sítio e acabavam depositando ela para formar uma estrutura que facilitasse a sua estadia. Essas camadas então eram depositadas de forma paralela. Quando você faz uma análise ou se faz uma pesquisa arqueológica dentro de um sítio desses, você acaba abrindo um perfil e esse perfil vai expor então essa diversidade de camadas que é conhecido tecnicamente como níveis estratigráficos. Essa estratigrafia que nos permite conhecer um pouco mais sobre a história desses sítios, desses sambaquis. Cada uma dessas camadas vai apresentar uma infinidade de informações, como se fosse páginas de livro. Toda vez que você abre, você tem sempre novidades e novas informações a receber. Em cada uma dessas camadas, a gente acaba observando o que? Restos de alimentação, a gente acaba observando restos de fogueira, são camadas mais escuras com essa presença de carvão vegetal, de matéria orgânica. Também observamos vestígios de ossos de animais, de vários vertebrados, inclusive, também restos de animais invertebrados e principalmente nós observamos uma grande quantidade de fauna malacológica, ou seja, desses moluscos. Também é possível observar essas grandes quantidades de objetos culturais, como machadinhas, esses instrumentos líticos, pontas de flecha, ocasionalmente até a presença de cerâmica em camadas mais superiores. Então esses grupos caçadores-coletores, eles acabavam se desenvolvendo nessas regiões litorâneas e quando havia a diminuição dessa oferta de alimento, ou seja, quando essas populações de animais que eles acabavam utilizando na sua alimentação diminuía, essa pressão da caça nesses ambientes aumentava, eles acabavam indo embora para uma outra área. E depois de algum tempo, eles acabavam retornando, ou um grupo diferente de caçadores-coletores acabavam retornando àquele sítio e ocupando, consequentemente, depositando e formando um novo nível estratigráfico, uma nova camada superior àquela que foi formada anteriormente. E assim, esses sambaquis eram formados. Esse sambaqui do Guaraguaçu, novamente como exemplo, é um sítio que a camada de base está em torno de 6.000 anos antes do presente e a camada superior está aproximadamente em torno de 2.000 anos antes do presente, 2.000, 2.500 anos. Então é um sítio de intervalo de formação de aproximadamente 4.000 anos. Então foram 4.000 anos de construção por parte desses grupos caçadores-coletores que foram depositando sedimentos, camadas, formando então essa grande estrutura. Por isso ele é conhecido também como um marco paisagístico na região. E isso tem uma importância social dentro desses grupos. É muito comum você se deparar num sambaqui dentro de uma floresta, num ambiente atual, e também com sambaquis periféricos, o que a gente chama de sambaquis satélites, que é aqueles que ficam no entorno do sambaqui principal. Esse sambaqui maior, esse sítio maior, ele pode ser o sítio onde ficam talvez membros, elementos mais importantes dentro daquela sociedade, que se destacam dentro daquela característica social daquele grupo, e nos sambaquis satélites seriam grupos periféricos que dependem daqueles elementos centrais. E alguns desses sambaquis, ou até mesmo no sambaqui central, nós também encontramos dados interessantes com relação aos sepultamentos, aos métodos de sepultar os mortos que esses povos tinham, Geralmente os sepultamentos encontrados, eles são encontrados nas posições fletidas, ou seja, posições referentes ao feto, que era muito tradicional nessas culturas imaginar que ia-se para outra vida da forma que vinha-se para essa, ou seja, em posição de feto. Então a maior parte desses sepultamentos, desses esqueletos são encontrados desta maneira. Quase todos os corpos são extremamente adornados, tanto por objetos confeccionados ou pelo próprio morto ou como oferta a este morto, e eram feitos através de ossos de mamíferos, em forma de pingentes, adornos, brincos e também instrumentos de pedra. E muitas peças também utilizadas no dia a dia dessas pessoas, do morto, como por exemplo instrumentos líticos, como machadinhas, como pontas de flecha, e tudo isso acabava adornando esse sepultamento. Então eram instrumentos importantes realmente para aquela pessoa. Com relação a esses aspectos culturais, dentro desses povos caçadores-coletores, desses sambaquis, é importante dar um ênfase na confecção desses instrumentos. Todos os instrumentos líticos eram feitos, ou seja, esses instrumentos à base de rocha, eram feitos com materiais disponíveis na própria região. Então é muito comum nós encontrarmos lâminas de machado feitas de diabásio, ou também os chamados quebra-coquinho, que eram rochas
com pequenos orifícios, com cavidades, nas quais se encaixava um coquinho, principalmente da espécie de gerivá, né, que é a nossa palmeira nativa. Esse coquinho, uma vez encaixado nesses orifícios, ele era rompido, quebrado, né, com uma outra pedra chamada de batedor. Isso facilitava com que essa peça, essa semente não voasse, não se despedaçasse. Então eles rachavam ela nessa estrutura, então isso era uma ferramenta importante. Ferramenta essa também comumente encontrada dentro desses sepultamentos. Então o quebra-coquinha é uma peça importante culturalmente dentro desses grupos sociais. Outra ferramenta bastante importante seriam as lâminas de machado, né? Essas lâminas de machados líticos, machados de pedra. Algumas polidas, que são mais facilmente encontradas em camadas superiores, mostrando essa chamada evolução tecnológica dentro desses grupos. E as lâminas de pedra lascada, seriam essas lâminas mais brutas, em estado bruto, que são mais comumente encontradas em camadas inferiores. Essas lâminas, então, elas acabavam sendo confeccionadas apenas por lascamento e percussão, e percebia-se depois, com o tempo de uso, que era muito mais difícil manusear essa estrutura. Podia, inclusive, ferir a mão de quem estivesse manuseando, e isso leva ao aperfeiçoamento do instrumento, ou seja, uma evolução na tecnologia. Então, eles faziam o quê? Eles faziam um polimento por parte, pelo menos, de um lado dessa ferramenta, tornando, então, uma ferramenta de pedra polida. Então nós é comum encontrarmos essas lâminas mais simples, apenas lascadas nas camadas de base, e as lâminas polidas, as lâminas mais elaboradas, nas camadas superiores, demonstrando então essa variedade, essa diversidade na tecnologia desses instrumentos. Pontas de flecha também são bastante encontradas, são comumente encontradas, né, feitas geralmente de sílex. Essas pontas são estruturas bem delicadas, muito bem trabalhadas, apresentando a ponta e também o pedúnculo, onde era fixado na vara, né, da flecha, e são comuns mais nas camadas superiores. Também encontramos estruturas chamadas de virotes, que também são pontas de flecha, mas são pontas de flecha romba. Então é uma ponta mais arredondada, muito utilizada na caça de aves, justamente para você não estragar as penas, para que as penas fossem utilizadas como adorno, como cocares, como colares. Então você acaba abatendo a ave com essa ponta arredondada, não vai ferir, não vai romper a pele do animal, fazendo com que o sangue manchasse as penas, né? Então o virote é muito encontrado tanto nesses sambaquis litorâneos, como também em grupos contemporâneos na região do Planalto. Essas pontas eram muito utilizadas na derrubada das pinhas das araucárias também. Outro instrumento bastante interessante encontrado dentro desses sambaquis, que fazem parte dessa estrutura cultural dessas comunidades, eram as bolhadeiras, as chamadas bolhadeiras de ouriço, né? Então o pessoal geralmente do sul do Brasil conhece bem, né? O gaúcho conhece bem as bolhadeiras, que é uma estrutura constituída de duas cordinhas com duas bolas na ponta, em que girava-se e acabava utilizando para derrubar algum animal pelo enrolamento nas suas patas. Já as bolhadeiras de ouriço, essas bolas elas apresentam espinhos, né? Ou seja, protuberâncias na rocha, e elas eram confeccionadas com altíssima tecnologia, com uma técnica muito aprimorada, e ela era utilizada, além de abater o animal, de derrubar o animal, ela acabava quebrando suas patas. Então essas peças nós encontramos também nos sambaquis. É muito comum também encontrarmos, outro instrumento bastante comum de encontrarmos nos sambaquis são as chamadas rodas de fuso. Então são pequenas rodinhas, também confeccionadas em diabásio, né, em rocha ou em osso de mamífero bem polido, com uma perfuração no meio. Essa roda de fuso, a principal função dela era justamente transpassar as fibras da chamada imbaúba, que é uma árvore do gênero Cecrópia, muito comum na floresta atlântica. Ao passar essas fibras, girava-se então essa roda de fuso enrolando essas fibras vegetais. Ao retirar essas fibras enroladas, reservava de lado e fazia isso novamente com outras fibras. Essas várias fibras enroladas então eram emparelhadas, esticadas, e elas normalmente, né, naturalmente acabavam trançando. E isso fazia com que eles confeccionassem essas fibras vegetais. Também tem sido encontrado, tanto aqui no litoral do Paraná quanto no litoral de Santa Catarina, principalmente em sambaquis, fibras vegetais, mostrando que esses grupos caçadores, coletores, eram exímios pescadores, utilizando essas redes como redes de pesca. Então abarcando justamente diferentes espécies de peixes e também alguns mamíferos marinhos, né, dentro dessas redes, nesses ambientes estuarinos. Isso também nos leva a identificar a presença e explica a presença em grande quantidade
de ossos de mamíferos marinhos. É riquíssima a quantidade de ossos de golfinhos, de toninhas, também a presença de ossos de baleia. E o que nos remete a que eles caçavam esses mamíferos de menor porte, e as baleias, talvez ao encostarem na praia doentes ou chegarem muito próximo da costa, de alguma maneira eram capturadas por esses grupos. E então eles utilizavam a carne na alimentação, a gordura também, e todos os ossos também na confecção de instrumentos, de adornos, o que a gente encontra facilmente. Por exemplo, um dos artefatos mais interessantes encontrados dentro desses sambaquis são os chamados zoósteos. São estruturas confeccionadas em ossos de animais, geralmente ossos de animais de grande porte, e tendo a forma de animais, por isso o nome zoósteos, né, que são ossos em forma de animais. Então é muito comum a gente encontrar esses ossos de baleia, esses ossos de golfinhos, que foram trabalhados fazendo pequenas estatuetas em formas de animais. E são animais, lógico, que eles observavam nesse ambiente de floresta atlântica, nesses ambientes que eles conviviam diariamente. É muito comum eles utilizarem um osso da baleia que fica dentro do crânio, chamado de bula timpânica. Essa bula timpânica é um osso altamente denso e que era retrabalhado para formar justamente esses zoósteos. Também nessa mesma linha nós encontramos outros instrumentos importantíssimos dentro dos sambaquis, que são os chamados zoólitos. Os zoólitos, dessa vez, são rochas esculpidas em formatos de animal. Então é muito comum encontrarmos zoólitos no formato de peixes, de baleias, de jacarés, aves, todos eles relacionados também à fauna da região. E a finalidade principal dessas peças não se tem bem certeza, mas acredita-se que tem uma finalidade ritualística. Todas elas apresentam uma concavidade na parte ventral e que há uma marca de queima, provavelmente indicando então a queima de algum tipo de erva para algum tipo de ritual. Então essas peças são peças de grande porte, bastante pesadas, extremamente polidas e elaboradas, confeccionadas com toda a delicadeza e provavelmente também eram associadas então a algum tipo de ritual. É muito comum encontrarmos esses zoólitos associados também aos sepultamentos. Então, ao observar uma peça como essa, é importante na escavação já observar ou acima ou abaixo a presença de ossos humanos. Geralmente eles estão associados. Então, nessas camadas de sambaqui, nós encontramos essa diversidade de informações culturais, tanto com relação a peças, tanto com relação a artefatos confeccionados também em conchas, né, adornos provenientes de conchas de molusco, principalmente gastrópodes. Também muito material deve ter sido confeccionado a partir de material vegetal, né, como madeiras, troncos, enfim, só que esse material não se preserva, raramente se preserva ao longo dos anos, mas provavelmente teve toda a presença desses elementos, sim. E possivelmente esses grupos eles eram exímios também caçadores e pescadores. E até isso é observado pela estrutura do esqueleto observado nesses sepultamentos. O tronco, os ossos do tronco, eles são mais desenvolvidos, mais espessos. Os ligamentos musculares desses ossos são bastante desenvolvidos, o que indica a possibilidade de atividades como remo, como natação. Então essas pessoas acabavam desenvolvendo esse tipo de atividade e observamos isso nos seus ossos, né, nos vestígios dos seus sepultamentos. E isso indica que provavelmente então eles iam mais distante da área de costa para caçar, para pescar, deveriam ter canoas também para poder remar, colocar as suas redes de fibra vegetal. Então tudo isso é observado dentro dessas características osteológicas. Observamos também a estimativa do tempo de vida dessas populações era relativamente baixa. A maior parte dos sepultamentos eles datam em torno de pessoas que acabaram morrendo com 35 a 40 anos de idade. Geralmente pelas dificuldades, lógico, daquele momento, né, dificuldades com relação à alimentação e muitos problemas relacionados à infecção bucal. Como eles usavam a boca como uma outra ferramenta, os dentes são extremamente desgastados. Quase todos os dentes encontrados nos sepultamentos apresentam um desgaste bastante acentuado. Possivelmente eles sofriam muito com dores ou com infecções, porque nós percebemos as retrações da gengiva, grandes detalhes nas mandíbulas e nos maxilares apresentando justamente sinais de infecções gravíssimas, justamente por utilizar então essa boca como uma ferramenta também. E pelo consumo do tipo de alimento, né, que eles acabavam utilizando.
Era muito comum romperem os ossos dos animais com a boca para utilizar do tutano, né? Ou seja, dos elementos internos dos ossos. Também era muito comum eles comerem raízes mal cozidas, bastante fibrosas. E esse consumo de marisco também apresenta uma quantidade acentuada de areia dentro da parte proteica. Então, ao você comer os mexilhões, a ostra, você acabava causando uma abrasão natural, né, nos dentes. E esse consumo quase que diário desse tipo de alimento acabava causando um desgaste muito acentuado nos dentes dessas pessoas. E isso trazia prejuízo seríssimo. Então, geralmente as mortes estavam associadas a problemas bucais. Os ossos eram bastante reforçados, até pelo excesso do consumo de cálcio, então eram ossos bastante espessos. Raramente encontra-se, principalmente aqui na região do Paraná, não há registro de atividades bélicas, de confrontos, né? Há alguns registros em Santa Catarina de pontas de flecha cravadas em ossos da coluna, né? Com alguns sepultamentos escavados pelo padre Alfredo Rohr. Mas aqui no Paraná ainda não há registro, então provavelmente não haviam contatos belicosos ou grandes traumas com relação a confronto nesses diferentes grupos também. Então, com relação ao sambaqui, de forma geral, essas são informações importantes para passar para vocês. Outro assunto bastante importante para nós conversarmos é com relação à preservação desses sambaquis. Ou seja, a exploração desses sítios, ela ocorreu durante séculos. Desde o século XVI, com a chegada do europeu. Porque esses sambaquis, constituídos na sua essência por conchas de molusco, ou seja, riquíssimos em carbonato de cálcio, eram muito utilizados para pavimentação de estradas. E isso se prolongou até a década de 50 e 60 do século XX. Essa exploração ela vinha não só para pavimentação de estrada, mas também associada à construção das casas do litoral paranaense. Por isso é muito comum nós observarmos casas nos nossos municípios mais antigos aqui do litoral, essas construções coloniais, nas suas paredes, nas rachaduras dessas paredes, é muito comum nós encontrarmos conchinhas de moluscos grudadas. Todas essas conchinhas demonstram que essa estrutura, essa parede, ela foi construída a partir de cal retirado do sambaqui. Como isso era feito? Geralmente havia a construção de um forno, chamado de forno de caieira, que era um forno de fabricação de cal, muito próximo a esses sambaquis. Aí esse material era retirado do sambaqui, aleatoriamente, toda a concha e tudo aquilo que houvesse de informação cultural junto com essas conchas, eram levados para esses fornos de caieiras, colocados lá dentro e queimados com a madeira da região. Ou seja, ele também causava um prejuízo ambiental muito grande, porque uma grande quantidade de árvores eram cortadas para fazer a queima desse material. Então esse material, que eram essas conchas calcinadas, ou seja, as conchas mal queimadas pela temperatura não muito alta, e também essa matéria vegetal desta lenha utilizada, tudo isso era misturado com óleo de baleia, fazia-se então uma argamassa de excelente qualidade, e isso era utilizado então para confecção, formação, construção dessas casas coloniais, as casas antigas aqui na região do litoral. Isso não é só aqui no Paraná, né? Isso ocorria em regiões litorâneas do Brasil todo, que era uma técnica de confecção proveniente disso. E isso causou a destruição de grande parte dos sambaquis da região sul, principalmente, onde nós encontramos os maiores sambaquis. Então, os principais motivos eram justamente a pavimentação de estrada e também a produção do cal. Mas, posteriormente, muito próximo ali entre a década de 50 e 60, eles também, esse material rico, com pH bastante alto, né, um pH bastante básico, ele era utilizado também para diminuir então a acidez dos solos. Então esse material também era utilizado para isso, acabava sendo levado para a indústria de insumos agrícolas também.